partir do versículo 4. Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia, Senhor. Frequentarei os módulos. Graças a Deus. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos. Senhor Deus, a tua palavra é maravilhosa, Deus. Oro para que esta palavra, meu Pai, seja uma palavra reveladora, uma palavra que traga iluminação, que traga libertação. O Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Pai, pessoas que pensam, Senhor, que ela será liberta se fizermos oração forte de exorcismos, mandarmos o demônio manifestar. Meu Pai, não sabe ela, Deus, que esta palavra é libertadora e pode libertar ela de demônios. Essa palavra pode trazer cura, pode trazer salvação, e que isto aconteça nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar em nome do Senhor. Ouve, ó Israel. Eu dei o título a essa mensagem: a família que ama a Deus. O versículo 4, irmãos, e o versículo 5, ouve Israel, é conhecido como chamar ou Shema. Repita comigo: Shema. Shema no hebraico significa ouve. O povo hebraico fez esses dois versículos, os versículos 4 e 5, de sua confissão de fé judaica. E o judeu, para quem não sabe, o judeu observante, o praticante, ele cita esses dois versículos aqui todo dia, 2 vezes por dia. E acorda: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. À tarde, ouve, ó, eles recitam. É a confissão de fé do povo judeu. Interessante, né? E por que é chamar? É chamado de chamar, ouvir. Ouvir, irmãos, quando eu falar ouve, ouvir está dizendo aqui o seguinte: considere o que eu vou falar, dê atenção, valorize o que eu vou dizer agora. Daí essa expressão: ouve, ó Israel. O interessante é que ele começa a dizer aqui o verso 4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Repita comigo: único. Queridos, sabe por que as famílias hoje vivem uma tragédia? A maior tragédia das famílias hoje está simplesmente no fato de não permitirem que o único e verdadeiro Deus reine nas famílias. Você tem visto aí a história da baleia azul? Você tem visto a história? Todo mundo está sabendo. Está correndo no Facebook, WhatsApp, as mães estão desesperadas. Mas sabe por que isso está acontecendo, irmão? Você sabe por que alguns indivíduos estão entrando na internet e conduzindo adolescentes ao suicídio? Sabe por quê? Porque eles estão ocupando uma vaga, um espaço que cabe você e eu, pai, preencher na vida dos nossos filhos. Hoje é baleia azul, amanhã é elefante roxo, depois da manhã, tatu cor-de-rosa, semana que vem, pica-pau amarelo. Mas enquanto nós não assumirmos a responsabilidade de pais, as crianças estarão vulneráveis a esses instrumentos do diabo. Enquanto, meus irmãos, presta atenção no que eu estou falando, enquanto você, papai, mamãe, entregar na mão do seu filho um tablet, um celular de R$1.500, caracas, 7, 10, 20, 30, não importa. Enquanto você entregar na mão do teu filho, você não pode reclamar de nada de ruim que acontecer com seu filho.
Você não pode. Você está entendendo que você não pode reclamar, porque você está entregando a educação dos teus filhos na mão desses bandidos, desses hackers, desses loucos da internet. Então seu filho fica à mercê. Seu filho, sua filha de 6, 7, 8 anos, com o celular na mão, com um tablet na mão, presos, isolados dentro de um quarto, num computador, um PC com uma tela enorme, conversando com um pedófilo que se passa por criança. Então, eu percebi um alvoroço muito grande dessa última semana. Gente que entrega o celular na mão de criança. A baleia, é a baleia. Não interessa, é a baleia, é a sardinha. O que interessa é, será que eu estou realmente educando os meus filhos? Será que você vai dormir e deixa seu filho de 7, 8 anos vendo televisão sozinho até 1, 2 horas, 3 horas da madrugada? Você deixa? Pois é. Hoje é a baleia, amanhã é o tatu, tamanduá. Cuidado, meu irmão. Deus, olha só a confissão de fé do povo judeu. O Senhor é o único. E as famílias brasileiras não têm colocado o Senhor como único Senhor. Daí advém essa tragédia nas famílias. Famílias desestruturadas. Irmãos, eu tenho visto alguns vídeos. Você lembra do falecido doutor Enéas Carneiro? Meu nome é Enéas. Quanto lembra? Que há 20 anos atrás, eu, você, seu pai, sua mãe, ao ouvir este homem falando, o que nós dizíamos? É louco, né? Cientista maluco, esse cara estudou demais, as muitas letras o fez delirar. Mas há 20 anos atrás, o doutor Enéas, que era um gênio que não foi compreendido, ele disse o seguinte: é inadmissível que 7 horas da noite a televisão coloque novelas com sexo quase explícito para que os nossos filhos de 7, 8, 9 anos estejam vendo. Inadmissível. Aí eu sou acusado de fascista, de autoritário. Ele disse, sou acusado de fascista. Se eu quero disciplina, se você diz para mim, falando com o entrevistador, se você diz para mim, você tem 1 minuto para falar, eu vou respeitar. Respeitar regras não é ser fascista, autoritário. Então o povo de Deus também embarca nessa onda. Se alguém postula disciplina, aquilo que é certo, ordem, criança não vai usar celular, filho não vai ficar até de madrugada na internet, na televisão, aí vai dizer, você é ultrapassado, você é fanático, hein? Tá aí na igreja, tá fanático, né? Você é autoritário, você é louco. Cuidado, meus irmãos. Muito cuidado para nós não chorarmos. É melhor que você seja taxado de pai rígido, rigoroso, retrógrado, do que você perder os seus filhos para esse mundo. Você está entendendo? Que o Senhor seja o único Deus verdadeiro da nossa casa, da nossa família. Amém? Muito bem. Versículo 5. Veja aqui, 4, 5 faz parte da confissão de fé do povo judeu. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Ou seja, aqui Deus está dizendo que o povo deveria amá-lo sem reservas, intensamente, profundamente. No hebraico, essa expressão aqui denota uma devoção total, perfeita. Denota uma entrega total no altar, 100%. Quando eu e você nos entregamos parcialmente para Deus, Satanás encontra brechas. Hoje de manhã citei Efésios 4, 27, que diz: não deis lugar ao diabo. Quando nós não amamos a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, Satanás percebe isso, meu filho. O inimigo da tua alma, da nossa alma, Satanás, percebe se você ama a Deus parcialmente, mais ou menos. Satanás sabe se você é apenas um simpatizante que não entrega a tua vida a Cristo por nada. Você sabe que os princípios bíblicos são os princípios que regem uma sociedade justa, correta, mas você não abre o coração para o Senhor. Então você está entregando-se parcialmente, você não consegue amá-lo de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas a proposta de Deus para você nessa noite é que você ame a Deus sem reservas, profundamente. Vamos voltar no tempo.
Vamos fazer um exercício aqui. Você lembra quando você estava namorando com seu marido? Minha senhora, você já está 20, 25, 30 anos casado. Você lembra? Lembra quando ele pediu você em casamento? Lembra, minha senhora? Quem foi aqui? O homem que foi na casa da mãe pedir a noiva em casamento, ou pedir a namorada para noivar e casar. Quem teve essa experiência de chegar diante da sogra? Quem foi? Foi? Quem mais? Foi? Rapaz, é difícil, né? Eu tive essa experiência. Cheguei diante da sogra. Tu já tinha falado com ela? Ela sabia no dia? Não? Foi surpresa? Ela sabia? Sabia, então não foi surpresa. Cheguei para minha sogra mesmo. Magro, só orelha e garganta, horrível. Só cabeça e orelha. Ô, minha sogra, empercado, tão magro. Ô, minha sogra, tudo bom? Não foi chamei de sogra, não foi Dona Varinete. O negócio é o seguinte, isso, você sabe que eu gosto muito da sua filha e eu gostaria de noivar com ela. E depois, obviamente, né, tive que pela segunda vez pedir para casar. Aí você pede, ok. Imagine que ao pedir a sogra para casar, ela libera e eu chego para a Cintia e digo assim, é o seguinte, eu quero casar contigo, mas eu não tenho certeza se eu amo você totalmente. Imagina, eu acho que eu gosto de você mais ou menos. Tu ia casar? Não ia, né? Não ia entrar nessa furada. Como é que você entra num relacionamento sabendo que a pessoa não gosta totalmente de você? Tem gente que entra, né? Por interesses escusos. Tem gente que entra. Mas uma pessoa sem consciência não entraria. Poxa, você não gosta de mim, você gosta de mim mais ou menos? Então eu não vou entrar no relacionamento, então não vamos casar, vamos usar um tempo, né? Para ver se brota, surge aí um amor suficiente que nos leve ao altar. Interessante. Tem gente assim em relação a Deus. Senhor, eu quero tudo, Senhor. Eu quero a tua bênção. Eu gosto de vir na igreja, eu quero cantar. Quem já pensou no santo dos santos? Que coisa linda, coisa linda. Eu gosto de vir, pastor. Mas eu não gosto do Senhor o suficiente para ser fiel. Eu não consigo amá-lo de todo o coração. Não consigo amá-lo com toda a minha força. Eu até aplico uma força, pastor, mas não exija muito de mim, pastor. E que Deus também não exija muito. Mas o que Deus está exigindo para você nessa noite é toda a sua força. Vem comigo, toda, não é parte, não é 50%, não é 80%, nem 99%, é toda, 100% da sua vida para amar a Deus. Amém, querido? Veja, essa é a confissão de fé do povo judeu. Amará o Senhor teu Deus, vai me repetir? De todo o teu coração, de toda a tua e de toda a tua força. Amém, irmãos? Famílias que amam a Deus têm como marca o equilíbrio. Famílias estruturadas, irmãos. Percebe que estão tentando banalizar de todas as formas, ridicularizar. Se você chega numa casa hoje, olha o que eu vou falar para você. Você chega numa casa hoje, você vê o pai dizendo assim, família, hora de jantar. Aí o pai vai lá, com licença, convidados, desliga a TV, todos para a cozinha, assenta-se à mesa, agradece a Deus. As pessoas estão olhando isso, estão vendo isso hoje em dia como algo ultrapassado. E olha lá, o fanático aí, o doido aí, desligou, ele estava aqui vendo televisão, desligou na nossa cara. Como é que pode? É taxado de retrógrado. Sabe por quê? Porque estão acostumados, às vezes teve isso também, essa formação, viu isso dentro de casa, viu isso com o vizinho, viu isso com uma parentela, famílias desestruturadas, tudo uma bagunça. Cada um almoça e janta a hora que quer, não é verdade? Cada um vai dormir a hora que quer. Cada um fica com uma televisão, cada um no seu quarto, cada um com um computador. Satanás está se deliciando, está gostando, sabe por quê? Porque as famílias estão se desestruturando. E amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, vai nos levar a mudar a nossa postura, amém, meu irmão? Vai nos levar a buscar uma identidade verdadeiramente cristã. Versículo 6 diz, olha o que Deus diz, irmãos. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. O coração, irmão, é considerado a sede da mente e da vontade do homem.
Deus diz que a palavra tem que estar no coração. Vivemos uma sociedade aonde coloca a palavra de Deus, sabe onde? Debaixo dos pés. Sabe como você, que se diz crente, coloca a palavra de Deus debaixo dos pés e não no coração? Simplesmente quando você faz isso, pega a sua Bíblia e deixa ela na estante, ou fechada ou aberta, achando que o Salmo 91 vai trazer fluidos positivos na tua casa, vai espantar o demônio. Deixa de ser supersticioso, meu irmão. Se liberta dessas coisas em nome de Jesus, querido. Ah, não, pastor, eu acho que traz um poder. Para com isso, meu irmão. A palavra de Deus só tem efeito na tua vida se você praticá-la. Isso aí é a pessoa que não conhece a Deus, acha que abrir a Bíblia no Salmo 23, Salmo 91 vai trazer benefício, o mal não vai entrar. É a mesma coisa da pessoa que coloca um olho de boi dentro de um copo com água atrás da porta, ou a ferradura pendurada. Para o crente, a Bíblia vai dizer que o justo não viverá da sorte, o justo viverá pela fé. Fé no Filho de Deus. Começa a perceber isso, querido? Então tem crentes que estão vivendo uma vida supersticiosa, estão colocando a palavra de Deus não no coração, mas debaixo dos pés. E colocar a palavra de Deus debaixo dos pés é ignorar essa palavra. Você tem que colocar a palavra de Deus no teu coração. Coloquei no meu esboço aqui, irmãos. A palavra só estará direcionando o pensamento e a nossa vontade quando nós passamos a examiná-la. A pergunta que Deus está fazendo, o Espírito Santo está fazendo para você nesta noite: até quando você vai dizer que é crente e não lê a Bíblia? Você raciocinar. Até quando você vai se dizer crente e passa a semana todinha, você faz tudo o que tem que ser feito. Você vai à banca, paga conta, trabalha, estuda, faz cursinho de crochê, faz cursinho de cabeleireiro, faz um monte de coisa. Você tem tempo para tudo. Vê televisão, acompanha a novela da sereia, da cauda, você faz um monte de coisa. Tá boa a novela, minha irmã? É, né? Tá boa, né? Então não perco uma, é de Deus. É do Deus desse século, tá? Se você quer saber, toda novela da Globo que vai ao ar, antes dela ir ao ar, ela é oferecida aos demônios, às entidades que tem lá na Projac, lá em Jacarepaguá, se você não sabe. A maior parte dos atores da Globo tem pacto de Satanás, se você não sabe. A maioria deles. Tu olha eles fazendo graça ali, são pai de santo, serve a Satanás. E a gente está dando audiência. Tá linda essa novela, pastor. Então, querido, Deus está convocando o seu povo a ter a palavra de Deus no coração. Quando você despreza a palavra de Deus, você está colocando ela debaixo dos seus pés. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui disposto a colocar a palavra de Deus no seu coração. Vai ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus a partir de hoje, meu irmão. Há séculos a Igreja Católica fez isso, ó. Fechou a Bíblia. E o povo padecia da superstição. Mas na reforma protestante a Bíblia foi aberta. Só que hoje nós estamos querendo fechá-la novamente. Abra a sua Bíblia e coloque a palavra de Deus no seu coração. Amém, meu irmão? Porque se você não colocar para Deus no teu coração, quem vai pagar o pato, quem vai sofrer as consequências, será a sua família, meu irmão. Versículo 7. Olha a ordem de Deus para as famílias. Tu as inculcarás, ou seja, a palavra, você vai incutir. Aonde? Para quem? A teus filhos. Querido, eu aprendi que a educação religiosa do judeu era direcionada à vida e não à mera informação. Não à mera informação. Existem algumas escolas, irmãos, no Rio de Janeiro, não sei se tem aqui na região dos Lagos, que chamam-se de escolas confessionais. Como seria isso, pastor? Você coloca seu filho e você sabe que a escola, os donos, os professores são evangélicos. E você coloca exatamente seu filho ali, porque você sabe que os professores fazem oração no início da aula. A confissão é protestante, é evangélica. Lá em Caxias existe uma escola chamada, no centro de Caxias, Santo Antônio, uma escola de confessional, né? São padres e freiras que dão aula. Santo Antônio, né? Santo Antônio, lá na Teresa José Dias, né? Santo Antônio. E ela é uma escola confessional.
muita gente da elite rígido, né? Um excepcional ensino, mas tem lá a imagem enorme na entrada, né? Se você colocar o seu filho lá, você não pode reclamar, você ser evangélico, dos padres, as freiras ensinar seu filho a fazer orações, rezas, Ave Maria, etc. Escolas confessionais. Por que uma pessoa coloca o seu filho numa escola confessional? Sabe por quê? Porque geralmente ela não quer ter o trabalho de fazer o papel dela de pai, de educadora, de educador. Então ela entrega essa responsabilidade que pertence a ela entrega à escola secular e entrega à geração vida na igreja. Toma, faça o que eu não estou fazendo, que é ensinar a palavra de Deus para o meu filho. Toma aí. Aí você vai ver a criança na geração vida na escolinha falando coisa do arco da velha, que os professores ficam assim: meu Deus, é isso mesmo, criança? É isso que tu está assistindo? É isso que tua mãe deixa você ver? Os meninos querem brincar de guerrinha. Olha o Ranger, pô, tem Homem-Aranha, pá! A professora, toma. Hã? Orar não quer. Então a gente observa o que essa criança está vendo. Entregamos o nosso controle remoto na TV fechada para os nossos filhos, e ele fica lá o dia todo vendo. Ó, não me dá trabalho, fica quietinho aí. O judeu não, irmão. O judeu, ele tinha um entendimento que ele precisava viver a palavra com o seu filho, porque ele entendia e levava a sério essa palavra de Deus. Tu a inculcarás, essa palavra você vai colocar na mente do teu filho. Querido, nossos filhos estão sendo alimentados por lixo. É tua responsabilidade, você que é pai, você que é tio, você que é avó, de incutir, de colocar, de massificar a palavra de Deus na criança. Não espere o professor fazer isso da geração vida em 1 hora. Deus está falando para quem? Para o professor da geração vida? Não, para papais, para os pais. Tu que vai incutir, você que vai inculcar isso. Vai massificar, vai insistir, vai falar o tempo todo. Os nossos filhos aprendem muita coisa errada, irmão. E o tempo todo, de fato, nós não podemos nos cansar de colocarmos a palavra de Deus dentro da nossa casa, de amar a palavra de Deus, de amar a Deus. Não podemos, irmão. Aí você ensina a criança, 10 minutos depois ela está fazendo tudo errado, não tá? Aí a gente, meu Deus, eu acabei de falar. Aí você desiste. Não, é assim mesmo. Fala de novo, não pode. Não pode falar isso para a coleguinha. Ó, tá errado. Não pode mentir. A mentira não é de Deus. Mas o filho dentro de casa está vendo o pai fazer, sabe o quê? A mãe toca o telefone. Tererim, tererim. É assim que tá tocando? Não sei mais, né? Tererim. Aí o menino fica: atende aí. Atende. Diz que eu não tô. Diz que eu não tô. Aí a criança vai lá. Aí o menino fica tudo assim, confuso. Minha mãe é da igreja ou não é? Meu Deus do céu. Ó, minha mãe mandou dizer que não tá. Isso funde a cabeça da criança. Aí o professor da geração está dizendo: não pode mentir, isso não agrada a Deus. O professor está tentando fazer em 1 hora o que o papai e a mamãe não conseguem fazer a semana toda. Não vai, meu irmão. A geração vida é um complemento daquilo que você já faz dentro da sua casa. Amém, querido? Tu, é você, pai, é você, mãe, é você, avó. Tem agora uma onda de vó criando neto, é impressionante, né? Uma turminha aí que houve uma, né, gerou filhos, aí entregou na mão de avó. Então tem muita avó fazendo papel de mãe. Vó, sobrou para você. É você mesmo que tem que inculcar a palavra de Deus na mente da criança. Vai ser chamada de chato, de chata? Vai, mas não deixe de praticar a palavra de Deus, amém, querida? Inculca, incute, coloca, fala o tempo todo das coisas de Deus. Seja chato mesmo, mas cumpra com a palavra de Deus. E você vai ver o seu filho crescendo, se tornando um homem, uma mulher de Deus que vai honrar o teu Deus, vai honrar você, minha irmã. É a pior coisa para um pai e para uma mãe ver um filho crescer e ele envergonhar seu pai e sua mãe. Eu tenho um tio que dizia, eu me lembro que eu era adolescente, eu ia passar férias na casa do meu primo, ele dizia: eu prefiro que meu filho seja um bandido. Olha o que ele falava, palavra forte, né? Prefiro que meu filho seja um bandido do que um gay. Para um pai de
família tradicional, isso é o fim do mundo. Então veja quem estava dizendo: eu prefiro ver meu filho morto, fuzilado, eu prefiro ver meu filho na cadeia, do que ele me desonrar chegando em casa vestido de mulher. Mas se o pai não incute a palavra de Deus na mente da criança, se o pai entrega o filho, a filha aos coleguinhas, não pode reclamar se ele com 15 anos ele estiver desmunhecando e entrando em casa vestido de mulher. Não pode, porque ele entregou o filho. Entregou. Não observou com quem a jovem estava andando. Pai, presta atenção no que eu vou falar para você. Você que é pai, você que tem filho adolescente, você sabe com quem o seu filho está conversando no WhatsApp? Sabe quem está no grupo? Sabe se o coleguinha que ele está conversando está fazendo propostas homossexuais para ele? Sabe dizer? Irmão, eu tinha 15 anos, não existia esse negócio de WhatsApp no Facebook. Eu com 15 anos, um vizinho me fez uma proposta. Um menino disse que estava apaixonado por mim. Eu falei: opa, ainda bem que eu sempre gostei de mulher, né? Mas ele fez a proposta. Ele falou: estou apaixonado por uma pessoa aí. Eu falei: é mesmo, né? Eu pensava que era menina lá da rua. Aí eu falei: quem é? Eu pensava que era menina, né? É uma pessoa. Vou escrever o primeiro nome dela aqui na areia daqui de casa. Aí ele fez um A tão grande. E eu me fiz de bobo para poder viver. Eu falei: bem, a política, vamos falar sobre política? Vamos falar. Porque eu senti um camarada vindo com uns papos tortos, ele dizendo assim para mim: eu vi um filme de 2 homens que se apaixonaram. Eu falei: Eu tinha 15 anos. Irmão, eu estava ali, não era crente não. Eu estava definindo ali minha vida. Se eu queria ser crente, qual seria a minha opção sexual, eu poder ter enveredado para isso. Eu tive a força, não falei nada para minha mãe dessas coisas. Meu pai era morto, meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Eu não falei nada com ninguém sobre isso. Eu tive a força de dizer não. Mas quantos dizem sim? E com 14, 15 anos, lésbicas. E queridos, eu nunca vi tantas meninas lésbicas como na atualidade. Eu nunca vi, então o negócio tá terrível. Antigamente as meninas amigas andavam de mão dada, né? Hoje você vê 2 meninas de mão dada, será que é amiga ou é namoradinha? Tá terrível. Sabe por quê? Porque os pais não estão observando isso. Os pais, dá trabalho, né, meu irmão? Olhar o WhatsApp do filho, não dá? Dá trabalho fazer, dar uma pesquisada lá. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Quem são? Você tem uma filha, 14, 13 anos. Aí tem uns caras de 40, 50 anos. Quer ser o amigo da sua filha? Tu deixa? Não é teu amigo, não é amigo da tua esposa. Não frequenta a tua casa. Tu deixa? Tua filha bonitinha, 15 anos. E o cara lá: oi, tudo bom? A tecla: como é que você está? Papai e mamãe estão aí em casa? Não. Não estou em casa não, né? Tem namorado? Irmão, começa assim, querido. Estamos aqui falando de forma descontraída, mas começa assim. Inculca na cabeça do teu filho a palavra de Deus. Fica tomando conta dele, vê quem está assistindo, confere quem são os amigos dele. Não pode reclamar se com 15, 16 virar lésbico, começar a cheirar cocaína, fumar maconha. Fica em cima, não deixa frouxo. Ah, pastor, eu deixo mesmo. Minha filha dormir na casa dos outros. Tu deixa, mano? Cuidado, querido. Não, pastor, ela tem uma coleguinha, dorme as 2 no mesmo quarto. Chegam lá, fecha até a porta. Cuidado! Ele está pensando que estão conversando de namoradinho, mas ali pode estar começando um namoro homossexual. Eu estou exagerando? Ah, pastor, você está exagerando sim. Quem está pensando aqui agora, pastor, você está exagerando, não vai chorar depois para fazer gabinete, tá? Cuida do teu filho, cuida dela, confere, chega em casa, daqui. Não, meu celular tem senha. O quê? Teu filho tem senha, o celular tu não entra, não confere não, meu irmão. Você está louco, querido. Em nome de Jesus, para com isso. Criança não pode ter senha no celular não. Tem que estar aberto para você conferir, amém, querida? Não, pastor, minha filha só tem 5 anos, não importa a idade.
Você foi chamado por Deus para incutir a palavra de Deus na mente dele, para que ele cresça, se seja um homem e uma mulher de Deus. A pior coisa que tem é um pai vir para a igreja, mas não incute a palavra de Deus no coração do filho. Vem para a igreja, quando o garoto faz 16, 17, 18 anos, papai, tchau, agora eu vou para o mundão, só não pode mais me obrigar a ir para a igreja. Triste, irmão. Então, compromisso teu, meu. Amém, pais? Olha só o que diz aqui: tu as inculcarás a teus filhos, essa palavra, e delas, olha só o que Deus fala, e delas falarás, repita comigo, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A vida diária, meu irmão, vai nos apresentar várias oportunidades para você falar de Deus para o seu filho. Amém, querido? Até em situações simples, você vai passear, um exemplo, com seu filho. Então na sua cabeça ali, sua cabeça está tranquila, sua mente está pensando na praia para a qual você está indo. Você não está indo para o culto, você está à vontade, mas ali no carro, indo para aquele lugar, ou você para fazer um lanche, para almoçar na estrada. Surgem situações, surgem conversas nas quais você vai poder falar das coisas de Deus. Você vai observar pessoas fazendo as coisas erradas na rua, no trânsito, e você está ensinando teu filho, está vendo, meu filho? Não faça isso. Nos mínimos detalhes. Quando o Papai de Deus está nos ensinando a fazer isso, assentado, caminhando, ao levantar, ao deitar, ele está dizendo que tem que ser, incutir a palavra de Deus em todo tempo, aproveitar toda e qualquer oportunidade. Na escola, né? As crianças saíram ali na escola, minha coleguinha fez isso comigo, né? Você vai pegar a criança na escola, já vem dizendo, a fulaninha me arrebentou toda hoje. Tinha uma menina na escola da Laís, no início do ano, gente, ano passado, todo dia que ele dá um couro na Laís, todo dia, e a Laís, na hora da saída, de chorar sentida, porque está acontecendo, minha filha? Fulaninha está me espancando, me arrebentando todo, do nada. Aí assim ele falou com a professora, aí a professora falou, ela está fazendo isso com todas as crianças, deve ter problema em casa, está descontando em todas as crianças, todo mundo apanha, tem criança que revida, pá! Mas ela aí só toma só uma escola, pô, e fica chorando. A criança fica traumatizada, né? E ali você tem que sentar, tem que ter paciência e dizer, minha filha, né? Não fica com raiva dela, olha só, ora por ela. Talvez você ache uma covardia, pastor, o senhor está dizendo para sua filha orar para uma menina que é... Sim, querido, inculcar a palavra de Deus, andando, assentado, levantando, deitando, em todo tempo. Tá andando na rua, o camarada te dá uma fechada, aí você está com o teu filho no carro, aí você quer ser o Ayrton Senna, não vai me fechar, né? Eu vou atrás, né? Você viu os camaradas? Eu vou atrás, vou fechar ele também. Você aqui já fez isso já, irmão? Não tem você não. A tua vontade é fechar ele também, né, meu irmão? A tua vontade é chegar e dizer, ei, por que tu fez isso comigo, cara? Mas aí, no seu carro, está teus filhos, tua esposa. Aí, meu filho, meu chapa, você que é pai, você tem que ser muito crente para dizer assim, ele fez besteira, mas eu não vou fazer a mesma coisa, porque o seu filho está te observando, irmão. Isso que é incutir, inculcar a palavra de Deus em todo tempo, andando pelo caminho, assentado, deitado, levantando, em todo tempo. Você tem o hábito de chamar o teu filho, minha irmã. Você que é crente, minha senhora, você que é crente batizada, disse serva de Deus, você chama o teu filho para orar antes de dormir? Pastor, ele não gosta. Eu sei que jovem não gosta. Quem disse que jovem gosta? Quem disse que jovem gosta? Adolescente. É uma luta. Vambora. Freio puxando. Vambora. Tira o freio, irmão. Mas tem que fazer, querido.
Eu lembro, muitos anos atrás, eu era adolescente, vi uma mensagem do pastor Silas Malafaia e ele falou isso. Ele disse assim: todo mundo me elogia porque eu sou um pastor que recito muitos versículos bíblicos de cor. Mas sabe por quê? Eu agradeço isso ao meu pai. Eu tinha 11, 12 anos de idade, ele falando. Meu pai dizia: todos os filhos, culto doméstico. Ah, pai, não quero. Todo mundo, senta aqui. Querido, criança não tem o que querer não, querido. Ah, meu filho tem 5 anos, pastor, ele nunca quer orar comigo. Ei, minha irmã, o que é? Ele já te domina já, minha filha? Uma criança de 5 anos te domina? Aquele educador que faleceu, o japonês, Isami Chiba, não é isso? Quem conhece o Isami Chiba? Quem já leu o livro dele? Procure ler livros do Isami Chiba. Educador, camarada, leu um livro dele. Qual é o nome do título? Educando com amor, né? Educando filhos com amor. Ele disse que estava Quem ama educa. Um livro muito bom, recomendo para vocês. Ele falou que estava no aeroporto, ponte aérea. Aí ele viu um casal jovem, um belo casal, com criancinha de 3 anos. A criança: eu quero isso aqui. E os pais com vergonha, a criança rolando no chão, os pais não sabiam o que fazer. Ele falou que o casal já estava envergonhado e acabaram dando o que ele queria. Aí ele percebeu: veja, como é que pode uma criança de 3 anos dominar um adulto? Querido, sabe o que é isso? Está faltando autoridade. Não é autoritarismo não. Você não vai espancar o seu filho, matar ele, tá entendendo? Mas você vai educar o seu filho, praticar a palavra de Deus, incutir a palavra de Deus no coração dele, desde pequeno. Ah, pastor, minha filha tem 18 anos. Não importa, continue falando do amor de Deus. Pastor, minha filha já está preparando-se para casar. Continue incutindo a palavra de Deus no coração dele. Pastor, meu filho está aí fora, tem a vida dele, nem mora mais comigo. Querida, palavra de Deus no WhatsApp todo dia. Oi, meu filho, mamãe te ama. Oi, meu filho, Jesus Cristo te ama. Jesus é a luz do mundo. Todo dia, todo dia. E ele já está vivendo a vida dele. Ele foi pra balada ontem, não foi? Tomou toda, pegou geral. Mas você, faça a tua parte. Manda WhatsApp, manda recadinho. Olha, mamãe está orando por você. Incute a palavra de Deus no coração dele. Não importa se ele é casado, se é solteiro, se ele é pá virado, se ele é gente boa, não importa. Você precisa continuar incutindo a palavra de Deus no coração do seu filho. Amém, querida? Se você fizer isso, Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar porque o Senhor está contemplando isso. Deus está vendo que você está fazendo a sua parte, praticando essa palavra, amém? Muito interessante o versículo 8, irmão. Olha só, coisa forte. Também as atarás como sinal. Ele está falando sobre a palavra. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Engraçado, né? Que os judeus, quando receberam essa palavra para eles entenderam, irmãos, literalmente essa palavra. E os sacerdotes, os fariseus, né, a liderança judaica, criaram caixinhas chamadas de filactérios. Eles criaram caixinhas onde eles colocaram esse versículo 4 e 5 escrito e amarravam aqui, o braço, o antebraço. Só por causa dessa palavra que eles levaram, eles entenderam literalmente. Também as atarás essa palavra como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E muitos deles também colocavam essa caixinha na testa, essa caixinha contendo esse versículo escrito de forma minúscula. Até Jesus vai comentar sobre isso nos evangelhos, né? Que eles se portavam com os filactérios, eram caixinhas. Então veja bem, queridos, eles colocavam literalmente, é como você pegar um pedaço da Bíblia e botar numa caixinha e pendurar no braço, sair para cima e para baixo, e colocar também na testa. Mas o que será que Deus está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, vamos repetir: também as atarás como sinal na tua mão. Tem um simbolismo aqui, querido, dá a ideia de que nossas obras devem estar sujeitas à palavra de Deus. As atarás a tua mão. Essa é a ideia de que Deus está passando para o povo. Toda a sua obra, tudo que você realizar, vai ter que ser direcionado pela palavra de Deus, amém, meu irmão? Tudo que você fizer
Todas as suas ações, todas as suas atitudes, ao acordar e até você dormir, tudo precisa estar. Muito interessante, né? As atarás como sinal na tua mão. Tudo que você realizar, todas as obras que você estiver realizando, precisa ter como referência a Deus. Você não trabalha, meu irmão. Você tem que ser o trabalhador mais pontual, amém, meu irmão? Tem os crentes preguiçosos, trabalha, faz uma lambança. Aonde trabalha, deixa lambança. Aonde vai, envergonha o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele não coloca a palavra de Deus, ele não coloca a palavra de Deus no coração, e não tem por sinal na sua mão. As suas obras não glorificam o nome do Senhor. Você tem que ser o melhor funcionário. Você tem que ser o primeiro a chegar na empresa. Quando o patrão contar com você, você tem que ser o primeiro a se apresentar. Você tem que fazer o melhor. A tua loja, o teu comércio precisa glorificar o nome do Senhor naquele bairro. O produto que você fabrica, que você vende, tem que ser o melhor. Você tem que fazer o melhor para Deus. Faça para as pessoas como se você estivesse fazendo pelo próprio Deus. Mas tem gente que não, acha que está fazendo para qualquer pessoa. Obras das tuas mãos. E qual é a outra palavra que ele coloca aqui, irmão? Ele vai dizer, versículo 8: te serão por frontal entre. Aqui dá a ideia, ele ensina que devemos ser guiados pela palavra. Para Deus tem que estar diante dos seus olhos. A palavra de Deus tem que estar diante dos seus olhos. A palavra de Deus tem que guiar os seus pensamentos. A palavra de Deus tem que estar dentro do seu coração de tal maneira que tudo que você ouvir, ou ver, ou observar, tem que passar por um filtro, automaticamente. Quanto mais você examinar a palavra de Deus, tiver essa palavra no coração, tudo que você vê, observa neste mundo, automaticamente vai passar pelo filtro da palavra. Você vai rejeitar. Se for algo que vai destruir a tua família, se for algo que vai trazer benefício para a tua casa, para os teus filhos, você vai rejeitar. Se você sabe que aquilo vai prejudicar o teu casamento, vai levar teu casamento à bancarrota, à destruição, à falência, você, pelo fato de ter a palavra de Deus no coração, você vai rejeitar. Talvez você não estava aqui na semana passada, mas eu quero repetir algo que eu falei aqui semana retrasada. Eu disse o seguinte, que o número de divórcios, olha só, o número de divórcios dentro das igrejas evangélicas, a porcentagem já chega ao mesmo número lá fora. Aí você olha, como é que pode? Os crentes estão se separando com a mesma velocidade, com a mesma intensidade que os não evangélicos. Como é que pode? Por quê, meu irmão? Alguma coisa está faltando. Está faltando palavra de Deus no coração, querido. Porque pode acontecer divórcio dentro da igreja? Pode acontecer, mas não é para estar pau a pau. Não é para estar no mesmo nível do mundo. Por quê? Porque eles estão agora lá na balada e você está aqui ouvindo a palavra. Então tem que ter diferença. O profeta vai dizer que tem que ter diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, o justo e o injusto. Você foi chamado para ser justo, amém, meu irmão? Então creia que Deus é poderoso para abençoar sua casa, sua família. Mas a palavra de Deus, atarás da tua mão por sinal. As obras das suas mãos, querido, precisam ser direcionadas pela palavra. Essa palavra tem que estar diante dos seus olhos, diante de você. Se a nossa vida não for regida, meu irmão, olha só o que eu estou falando. Se a minha e a tua vida não for regida pela palavra, essa palavra que está na tua mão aí, nós seremos apenas um ajuntamento de pessoas que vêm aqui domingo cantar algumas músicas. Não haverá nenhuma diferença. Você não verá o Espírito Santo atuando na tua casa. Você não verá o Espírito Santo trabalhando no teu coração, no coração do teu esposo. Você não verá nada acontecendo. Porque só vemos a casa de Deus para passar um tempo, para cumprir uma obrigação religiosa, uma questão de consciência. Eu vou lá só para cumprir com a minha obrigação. Não, meu irmão. Você precisa ter essa palavra diante dos seus olhos. Amém, queridos? E o versículo 9, para a gente poder orar com a nossa família aqui. Por favor, já pode chamar lá. Veja o que diz o versículo 9, irmãos. Ele está falando da palavra.
e as escreverás aonde? Nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Escrever a palavra de Deus nos umbrais da tua casa fala de nossa família estar submetida à vontade de Deus. Fala da nossa família estar submetida, vou repetir, à vontade de Deus. A nossa família tem que estar submetida à vontade de Deus. Tudo tem que ter Deus. Tudo que fizermos na nossa casa tem que ter Deus. Eu tenho muitos parentes que não são cristãos, irmãos. Assim como tenho parentes que são crentes também. Né? Houve um convite já se falando de mês de junho. Né? Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas eu penso que tem sim. Mês de junho, alguns parentes vão fazer. Tem gente que fala dentro de casa, festa junina. Já viu? Festa junina. Os moldes que a pessoa vê lá fora. Mas eu já falei aqui, toda época, todo ano eu falo a mesma coisa. Nós precisamos nos libertar dessas coisas, irmãos. Ou somos crentes ou não somos. Se a senhora tem o hábito, pastor, eu não sabia, o hábito de botar chapeuzinho de palha na tua filha, no teu filho, e deixar ele dançando lá na escola, você tem que decidir o que a senhora quer. Por que, pastor, tem alguma coisa a ver? Tem. A festa junina e julina são festas dedicadas aos santos católicos. Tem cunho religioso, sim senhor. Por mais que a escola tenha de passar a ideia que não. Então, como crente, você tem autonomia de chegar e dizer: eu não quero que meu filho e minha filha participem. Temos essa força? Ou a gente se deixa levar? Nosso filho que está no curso de inglês, dia 31 de outubro, Halloween, dia das bruxas, aí tu bota chapeuzinho de bruxa na tua filha, consagrando, entregando tua filha a dedicação a Satanás. É isso mesmo, minha filha. Percebe como os crentes não estão incutindo a palavra de Deus? Como o mundo consegue dominar? Ela vai na onda. A mãe e o papai vai na onda, acha bonito. A mãe gosta, acha bonitinho. Deixa eu tirar até foto, botar aqui no Face. Tira foto, bota no Face da filha. Chapéuzinho de palha, Maria Chiquinho, e o garoto com aquela camisa quadriculada dançando. Pois é. A única vez que eu dancei essa tralha, eu não conhecia Jesus. Foi na 8ª série, porque a professora me ameaçou de me reprovar em inglês. Eu era péssimo em inglês. E a professora, se não participar, é 0. Português e inglês. Ela dava 2 matérias, lascou, português e inglês. Aí eu fui obrigado a dançar. Eu não sei se eu dancei, eu errei todo o passo lá no dia. Errei tudo. Foi ensaiado. Mas tem cunho. Tem cunho. Certa vez um irmão que frequentava aqui falou para mim: pastor, estou indo para Saquarema. É mesmo? Fazer o quê, meu irmão? Tem uma festa lá, né? Vamos lá comer lá as barraquinhas, as comidas. Querido, a festa de Saquarema é uma festa dedicada a uma imagem, uma entidade religiosa. Existe um demônio, um principado por trás. Quem é servo de Deus, quem tem o Espírito Santo, entende o que estou falando. Quem não tem o Espírito Santo acha normal. Pastor, eu vou, a próxima festa que tiver eu vou. Vai, irmão. É uma festa de cunho católico. Idolatria. Talvez você esteja aqui e diga assim: pastor, isso não tem nada a ver. Querido, não chore depois. Algumas coisas começam a acontecer porque nós não estamos dando ouvido. Porque Deus está falando e nós estamos o quê? Não estamos levando a sério. A palavra de Deus não está como sinal em nossas mãos, não está diante dos nossos olhos e não está no nosso coração. Nós precisamos assumir essa postura, querido. Em nome de Jesus. Junho está chegando, né? Julho está chegando. Será que você vai deixar novamente? Vai incentivar o seu filho, confundir a mente da tua filha, do teu filho, para dançar festa julina? Ou você voltou ao catolicismo? Diz para mim, se você voltou, ok. Pastor, estou voltando, estou me retratando diante da igreja católica, estou voltando, assumindo a fé católica nos santos, nas imagens. Estarei agora fazendo confissão ao Padre, rezando 300 Ave Maria e 500 Pai Nosso. Está faltando isso, querido. A nossa família precisa estar submetida à vontade de Deus. Você vai também colocar nos umbrais. Olha só, nos umbrais da casa. E mais o quê? Por último aqui, o que ele diz?
As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que todos os que passam possam ver que aquela família serve a Deus. Escreva. A gente pensando assim, a gente fica analisando, né? Olha só a ordem de Deus. Eu quero que você escreva nos umbrais da tua casa e na tua porta. Escreve versículos bíblicos na tua porta. Escreva isso na tua porta. Não tem vergonha. Tem gente que tem vergonha, não tem? Tem gente que tem vergonha de botar um adesivo com um versículo bíblico na porta da casa dele, na janela, no carro. Tem vergonha. Estranho. Nós não podemos ter vergonha do nosso Deus. Veja que os judeus levavam isso a sério. Eles colocaram mesmo. Colocavam filactérios, caixinhas, colocavam na testa, no braço. E para onde eles iam, estavam com aquele troço no braço e na testa. Parecia até um palhaço. Porque eles entenderam literalmente. Levaram tão a sério que fizeram isso mesmo. Escreveram esse texto e colocaram em caixinha na frente da testa deles. Eu quero obedecer. Quem quer obedecer faz essas coisas. Não importa o que as pessoas vão dizer. Quem quer obedecer procura praticar a palavra de Deus e vai colher muitos frutos, meu irmão. Você quer colher bons frutos na tua casa, na tua família? Pratique essa palavra. Ame a palavra de Deus. Ame ao Senhor. Incute na cabeça do teu filho, na mente do teu filho, a palavra do Senhor. Criança, presta atenção. Você que é mãe, mais uma palavra para as mães. Eu não consigo entender, minha senhora. Eu não consigo entender um menino de 10 anos dizendo para você: não quero ir para a igreja. E você fica em casa vendo o Bozo. Ela nem lembra do Bozo, né? Mas você sabe quem é o Bozo, você que é mãe, que é pai. Sinceramente, eu fico tentando entender como é que uma mãe olha para o filho: vamos para a igreja. O garoto bate o pé: vou não. Então tá. Ela diz: então tá. A criança fica ali em casa e ela vai para a igreja achando que está arrebentando a boca do balão. Vou lá buscar Deus. Querida, essa criança tem que vir contigo em nome de Jesus, meu irmão. Vai chegar um momento que ele vai ficar marmanjo, 18, 20 anos, no filho não dá. Mas enquanto ele está pequeno, faça a sua parte. Tem que querer não, vem. Incute a palavra de Deus na mente dele. Ah, pastor, eu acho que a criança tem que ficar vivendo à vontade. É, meu irmão? Por ela, a vontade dela é pro mundão. Ela vai beber, fumar maconha, cheirar cocaína. Pela inclinação da nossa carne é isso. Então nós somos responsáveis para dar o direcionamento aos nossos filhos, meu irmão. Não deixe o seu filho, não crie seu filho frouxamente. Tem pais deixando os filhos frouxos. Ah, faz o que quiser. Menina com 10, 12 anos já quer dormir na casa da coleguinha, que dormir em uma pinóia. Fica aqui em casa. Dormir fora o quê? Ah, pastor, vai dormir fora. Dormir fora não. O quê? Irmãos, outra coisa. Meu Deus do céu. Pastor, o senhor está falando muito. Vou falar. Estou falando pro teu bem. Teu filho tem quantos anos? 15? 16? 17? É menor de idade? Você é crente, ele diz também que é. E ele chega 3 horas da manhã. O que é isso, meu irmão? O que é isso, minha querida? 2h30, 3 horas da manhã, menor de idade, querida. Pelo amor de Deus, querida. Cuida do teu filho, cuida da tua filha. Eu fico olhando, às vezes, tarde da noite, 11h30, meia-noite. Às vezes passa por uma área, tudo escuro, um cantão. E às vezes uma garotinha, uma cocotinha de 14, 15 anos andando sozinha. Eu falei: Jesus. Eu falei: Cíntia, olha. Não precisa de 2 homens, não. Um cara de 1,50m põe dentro do carro e estupra. Eu falei: onde estão os pais? Tem mãe não? Tem. Mas não quer se dar o trabalho de saber onde está a sua filha. As meninas de 15 anos hoje sabem de coisa para da férias. As meninas estão super avançadas. Os meninos, tem menino que fica bobo, porque a menina sabe mais coisas do que da vida aí. Então, querida, vamos botar limites. Vamos colocar limites. Meu filho, tem hora para você chegar, meu chapa. Ah, pastor, eu tenho 17. Vai chegar, ó, 10 horas, tá bom para você?
Vamos ter regras. Como o doutor Enéas falecido falou, quando a gente quer colocar regras, quer as coisas certas, nós somos acusados de fascistas, somos acusados de retrógrados, de fanáticos. Coloque regra dentro da sua casa. Incute a palavra de Deus no coração do teu filho. Direciona ele para ele ser um homem de verdade, um homem e mulher de Deus. Para ele honrar você pai, você mãe. Para quando você estiver bem velhinho lá na cama, no leito, você olhe para o seu filho e diga: eu me orgulho do meu filho, porque eu incuti nele a palavra de Deus desde pequenininho. Me chamaram de chato, de enjoado, mas eu coloquei a palavra de Deus, eu ensinei a palavra de Deus para minha filha. Pastor, às vezes ela se desvia, pode acontecer, né? Ela fica adulta, 25, 30 anos, ela escutar e não servir a Deus. Mas faça a sua parte. Continue clamando, continue incutindo a palavra de Deus na sua família. Ame essa palavra. Escreva essa palavra nos umbrais da tua casa. Escreva essa palavra na tua porta. Quando você quer lembrar de alguma coisa, quer pagar uma conta inútil, bota uma pendurada com imã na geladeira, né? Para você não esquecer. A palavra de Deus tem que ser assim também, irmão. Tem que estar na nossa porta, colocar assim de uma forma que nós possamos ver, lê-la, ter no coração. Amém, querido? Curte essa palavra do Deus. Tema o Senhor. Valorize a palavra de Deus dentro da sua casa, sua família. O jovem não quer, o adolescente ele não quer, mas é uma luta, é a tua luta, é a minha luta. Não deixa frouxo não, querido. Abraça os teus filhos, cuida dele, toma conta dele, ame a ele e ame a palavra de Deus. Amém, queridos? Você trouxe o seu filho, sua filha, sua esposa. Eu gostaria que você viesse aqui à frente e você viesse abraçado, assim, bem abraçado com seus filhos, com seu esposo. Vamos orar aqui pelas famílias. Isso, pode vir aqui à frente. Isso, pode vir, irmão, pode você chegar, senão o pessoal lá de trás não consegue. Isso. Pode você chegar mais à frente, isso. Vai espalhando, por favor. Vem mais à frente. Isso. Aleluia. Isso, você está com a sua família aí? Isso. Abraça aí o teu filho. Abraça sua mãe, seu papai, seu irmão. Cadê as meninas? Letícia, vem cá, pode vir, sobe com a Laís, por favor. Isso. Vamos abraçar, vamos ficar juntinhos com nossa família, meu irmão. Deus ama a família. E família abençoada é a família que tem a palavra de Deus. O lar abençoado. Não, pode deixar ela vir. O lar abençoado é o lar onde o pai e a mãe escreve a palavra do Senhor nos umbrais, escreve na porta, incute no coração dos seus filhos. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Espera por nós.
casa, a minha família ao Senhor. Pai querido, tenha misericórdia da minha família. Senhor, eu quero vê-los, todos os membros da minha casa, servindo a Ti. Os meus filhos, o meu cônjuge, temendo o Teu santo nome. Senhor, me ajude, como Pai, a incutir a palavra na mente dos meus filhos, para que no futuro eles sejam homens e mulheres dos quais eu possa me orgulhar. Sim, Senhor, eu coloco os meus filhos nas Tuas mãos. Abençoe a minha casa, abençoe meu casamento. Seja comigo, Senhor. Habita, reina para todo sempre no meu lar, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor, querido. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. A nossa família te pertence, Senhor. Cumpra os Teus propósitos, cumpra os Teus planos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque suas mãos no coração. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Senhor, eu creio que essa palavra vai continuar ressoando, Senhor, em cada coração. Levanta aqui, Senhor, pais compromissados contigo para viver essa palavra dentro de casa, dentro do seu lar. Obrigado, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor venha nos conceder uma semana de bênçãos, semana de realizações, uma semana onde a Tua mão forte possa estar nos conduzindo a grandes vitórias. Guarda a Tua igreja, meu Pai. Guarda o Teu povo, livra de todo mal, livra de acidentes, livra, Senhor, de assaltos, do homem perverso, do homem sanguinário. Jesus, nos livra de enfermidades, de doenças. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, com alguma enfermidade, em nome de Jesus, que ela seja curada agora, Pai. Em nome de Jesus, que ela receba cura para a Tua glória, que ela receba o toque curador do Senhor. Abençoa nossa semana, que a paz de Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que a igreja diga amém e graças a Deus.